Dá meu chinelo. Não deixa o dele. Aqui não. Deixa. Tá filmando, hein? Ah! Nojento. Tu vai botar isso aonde? Ah, vai ficar no meu canal. Coloca que fez. É, vamos lá, gente. A Maria Isabel vai escorregar junto com o colega dela que tá ali, ó. Colega. Vamos lá. Vai escorregar ou não? Vai você agora. Ei! Pera, filma eu de cima. Vem daqui. Vai, Bel, vou filmar. Ele já tá filmando, já tá no ar. Que medo, Senhor, me ajuda. Já tá no ar. Agora vai finalizar com ele. Vamos lá. Caraca, isso aqui fica quente, vê só. Peraí, vai finalizar com ele, espera. Essa eu quero ver. Tá no ar, colega. Eba!